Olá, boa noite. Hoje é dia 10 de abril do ano de 2020 e eu vou contar uma historinha para vocês. Eu quero dizer que essas histórias que eu falo são desconfortáveis e as pessoas podem de repente não gostarem. Fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Eu vou contar um caos para vocês e vou dar uma opinião minha sobre dois eventos, tá bom? Isso por 15 minutos, beleza? Vocês fiquem à vontade, pode. Eu acho que não vão gostar do que eu vou falar para variar, como aqui nada nunca gostam, né? Dos meus assuntos é um pouco chato. Vamos lá, vamos em frente? Tá. Eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, principalmente os homens. Beleza? É comum ver na internet alguns vídeos e algumas situações em que o homem se propõe a testar o interesse da mulher. E então ele vai maltrapilho e não tem atenção da mulher. Daqui a pouco ele volta com um carrão ou com uma bem vestido, com uma postura diferente, com carrão de preferência. E a mulher dá mais atenção a ele. Tá, primeiramente eu quero dizer que esse tipo de coisa é ridículo para o homem, né? Segunda coisa, eu quero dizer que ele quer testar a mulher para ver o interesse dela, se não há interesse financeiro, né? Tá. Você lembra daquele um lugar que eu falo nas coisas? Você lembra daquele um lugar que eu falo, que eu coloco, que eu coloco aqui, daí tem outro lugar? Então, este evento tá mais ou menos acontecendo isso. Entendeu? Ele tá em dúvida se é o carro ou é ele, né? Tá? Mas não é bem. Eu só aproveitei a deixa. O que eu quero falar é que essa postura de homens que fazem isso é muito deselegante e feia. É horrível. Você se dá ao luxo de você ir maltrapilho, depois você se vestir de beca com um carrão e ir na mesma mulher e ela te... Cara, é horrível essa coisa que você fez. Você quer saber se a mulher eu já volto nesse assunto. O que eu quero dizer, basicamente, eu vou tentar concluir, é que essa situação é horrível e esse homem é um palhaço. O homem que se propõe a fazer um negócio desse. Agora eu vou te falar uma coisa. E você não vai gostar, senhor. O homem que tem dinheiro nunca vai saber se a mulher dele, que está com ele, o ama de verdade ou não. Não adianta, se você está bem afortunado, se você é um homem bem resolvido, você nunca vai ter certeza se a mulher que está com você te ama de verdade. Tá? Então, isso elimina essa experiência. Lembra daquele um lugar? Então, viu que eu falei de um lugar antes? Agora eu já coloquei um lugar aqui também. Já elimina essa experiência se você tiver isso em mente. Você pode discordar e falar, não, que não é isso, que não sei o que lá, que não sei o que não, você tá, que não tem problema. Cara, eu quero te dizer o seguinte, você viu que eu expliquei que se buscava um lugar aqui?
Entendeu? Você viu que eu coloquei um lugar aqui? Tá. O que que acontece? Eu meio que paro um movimento nos meus exemplos. Daí, aonde fica difícil a situação é quando eu digo que carrega essa cruz, cara. Se você tem dinheiro, se você é bem de vida, se você tá num boteco com um carrão do teu lado e você vê uma mulher e ela se interessa por você, você nunca vai saber se foi por você ou pelo seu carro. Carrega essa cruz. Você vai ter uma mulher que às vezes nunca você vai saber se realmente ela fala, putz, se eu tivesse uma bicicleta, ou se eu fosse fulano de tal, será que essa mulher estaria comigo? Você nunca vai saber se você tiver dinheiro. Já se você for pobre, você vai saber se a mulher realmente gostou de você ou não. Carrega essa cruz, ok? Pode ficar brabo se quiser, pode retrucar aí, pode dar sua opinião sobre isso, se você quiser nós conversamos mais. Mas eu vou contar mais uma história para vocês, beleza? Essa história para aqui. Outro dia eu volto a falar sobre isso e se você... O ápice desse assunto é, cara, se você tem dinheiro, você nunca vai saber se a mulher que está contigo te ama de verdade. Pode ficar brabo, senhora, mulher, pode ficar brabo se quiser. E o senhor, homem, esposo, pode ficar brabo também, pelo que eu falei. Os dois podem ficar brabo, afinal de contas o que eu estou falando é muito chato. Eu vou entender, tá bom? Ficamos por aqui? Vamos em frente, eu quero contar outro caso para vocês, beleza? Outro dia eu vou tava na academia e comecei a conversar com a pessoa lá, né, sobre assuntos de tudo quanto é tipo, e de repente o assunto engrenou em relacionamento e tal, e eu já disse que com mulher o meu interesse é sexo, não tem conversa, mulher pra mim é sexo, não tem rodeio, tá? Eu já estipulo isso e deixo isso claro. Não, claro, não é pra todo mundo que eu chego, mas na primeira oportunidade que eu tenho eu já falo, a mulher comigo é isso, tá? Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: a conversa vai e vem, 2, 3 dias. Chegou um momento que essa mulher começou a relatar a vida dela com o namorado dela. Ela falava assim: eu não ligo muito pro meu. A gente falando sobre a vida, de tudo, de relacionamento, de coisas, de casais. Eu não estava com intenção de comê-la, entendeu? Porque eu já digo que a minha primeira intenção na mulher é comê-la. Então não é uma conversa que eu vou ter com ela. Eu já aniquilo isso, entendeu? Tá. Esquece esses detalhes que tá difícil de explicar. Vamos só no assunto principal, tá? E ela falou assim pra mim que ela não fica ligando pro namorado dela, e passando o WhatsApp, e importunando, e não sei o que lá. E ela às vezes passa o dia sem falar com ele, e ela não liga pra isso, e não sei o que lá. E falou mais um monte de coisa, bem confiante, que não faz essas coisas, que não é assim, que não é assado, né? Eu falei pra ela assim, ó. Eu falei pra ela assim, se você fosse minha namorada, minha mulher, se você fosse ficar comigo, você ia me ligar 30 vezes por dia. Ia me encher o saco de tanto ficar me perturbando no meu WhatsApp. E ela estava se vangloriando, uma mulher de vivida já, né? Com histórico já aí de vida, de mulher vivida, se dizendo que não fica pegando no pé do namorado. Eu falei pra ela assim, bem sério, eu falei, se você fosse minha namorada, você me liga 40 vezes por dia. Ela me olhou assim, sabe? Ela me olhou. Tá. Primeiro, é lógico que ela me achou um palhaço. Não se preocupe, eu sei desses detalhes, tá? É lógico que ela me achou um cara que se acha o cara. É lógico. É lógico que ela pensou isso. É lógico que uma mulher dessa vai falar, mas que cara babaca. Você pode até se quiser participar, pode dizer aí da tua impressão. Pode dizer, eu realmente achei você um babaca. Pode dizer, para que a conversa flua mais. Então, essa mulher provavelmente falou, pô, que cara que tá se achando, imbecil, né? Tá.
Lembra daquela uma coisa que eu falo? Eu coloquei uma coisa aqui, tá bom? Neste exemplo. Aí essa mulher estranhou, mas como a gente é amigo, ela não ligou muito, porque na realidade ela conhece um pouco os meus pensamentos e um pouco do que eu falo, mas ela estranhou de falar isso. Ela falou assim, pô, esse cara se acha, tá se achando gostosão, vem falar isso pra mim, eu não... Entendeu? Daí eu falei pra ela assim, eu não lembro se eu falei pra ela, mas eu acho que eu falei. Eu falei, ó, eu tive pelo menos umas 7 mulheres na minha vida e 3 casamentos sérios. 2 bem mais sérios e um atual agora, né? Eu falei, todos me ligam e me enchem o saco. Aqui, todas as mulheres que eu tive ficam me importunando 15, 20 vezes por dia o que eu tô fazendo e não sei o que lá. Todas as 7 em 40 anos de vida. O que a senhora, o que a senhorita, por que você acha que contigo ia ser diferente? Eu falei para ela. Então eu peguei a minha vida que eu vivi com 7 mulheres, por exemplo, num período de espaço de tempo e todas com o mesmo sistema, eu usei isso para falar para ela. Por que tu acha que se com todas as mulheres aconteceu isso, eu te digo daí, por isso então, eu acho que você me ligaria todos os dias, né? Tá. O que eu quis contar com essa história? Algo novo. Eu quis contar algo novo para vocês. Primeiramente, o meu comportamento. É lógico que é uma mulher dessa, dificilmente eu vou pegá-la, né? Porque uma mulher dessa me achar um babaca, né? Acontece que tem mais coisas envolvidas aí, neste evento que eu promovi dessa forma. Primeiro que o meu interesse já nunca foi... Lembra que eu falei que o meu primeiro interesse numa mulher é sexual? Por incrível que pareça, nunca é. Quando eu coloquei isso como regra na minha vida, eu tenho a liberdade para falar com a mulher sobre outras coisas. Parece que quando eu não fiz isso, enquanto eu não fiz isso na minha vida, eu sempre ficava permeando aquele interesse, ou tentando, não sei. Então parece que você nunca consegue chegar numa mulher, falar com ela sobre economia ou sobre alguma coisa, sem que tenha esse maldito interesse sexual na mulher. Logo quando eu coloquei, porque senão quando eu chego a falar com uma mulher, o interesse sexual, você que é homem vai confirmar comigo, é uma segunda intenção. Eu não deixo o interesse sexual ser uma segunda intenção. Eu deixo ele ser a primeira. Entendeu? E nisso parece que eu consigo uma conversa sobre tudo com uma mulher, inclusive falar o que eu falei. Entendeu? Porque por incrível que pareça, a forma que eu falo aqui e coloquei em primeiro lugar, em prática, já não precisa acontecer. Porque nunca eu vou comer uma mulher se eu falar para ela de cara, não, eu quero você para comer. Mulher você tem que enrolar, entendeu? Mentir para ela, né? Em muitos casos, ou pelo menos seguir outro trecho, conhecê-la, levá-la para isso, para aquilo, foi tudo aquilo para chegar no lugar, ou seja, todo um monte de eventos para acabar no lugar. O quê? Aonde eu já fui de cara. E o homem que é homem sabe que quando ele vê uma mulher na rua pela primeira vez ou na balada, ele já quer comer, mas ele vai ter que fazer 1.000 estados quânticos antes, participar de um monte de coisa para chegar no lugar. Entendeu? Inclusive isso tem a ver com aquela história da mulher, que eu vou finalizar aqui. Que ela fala assim, amiga, na primeira vez, no primeiro encontro, nunca. Uai, se no primeiro encontro nunca, né? Se eu já sei disso, pera, isso tudo que eu falei tem a ver com essa história de que no primeiro encontro nunca.
Entendeu? Mas outro dia eu explico sobre isso, que agora entrou uma outra história aqui que eu não vou conseguir contar. Abraço, fui. Fiquem à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, deduzir uma coisa, e com certeza as mulheres vão me odiar por isso, e alguns homens também, mas não tem problema. Eu explico isso mais pra frente. Abraço, fui.